hoje, nesse dia importante para os cristãos, e como somos cristãos, profundamente cristãos, nós queremos refletir um pouco a respeito do teor espírita que impregna os dias que remetem ao sofrimento de Jesus e também à celebração da alegria, da Páscoa. Vamos refletir um pouco a respeito disso, não sem antes pensarmos um pouco no Cristo e rogar a Ele que nos dê, nesse momento, Senhor, a sua proteção para que possamos realizar as nossas reflexões sobre os teus olhos, sobre o teu amparo, para que todos tenhamos a paz no coração, a fim de assimilar aquilo que a tua verdade nos traz. Obrigado, Senhor. Estamos aqui pensando no ovo de Páscoa. Quantas crianças estão acordando agora para poder curtir e brincar, caminhar, achar com as pegadinhas. Minha mãe deixava as pegadinhas tentando enganar a gente para deixar aquela lembrança gostosa do ovo de Páscoa. O tempo foi passando e a gente foi percebendo que o ovinho de chocolate foi ficando menos importante do que o contexto forte, histórico, o contexto religioso do dia. E a gente foi, ao estudar, descobrir que a Páscoa é uma celebração judia. É uma celebração que os judeus realizam há séculos e séculos e séculos e séculos em memória da libertação do Egito. Então, essa lembrança remete às origens da palavra Páscoa, né, que vem de passar, que significa passar por cima, realmente o passar por cima, e o Pessah, que significa essa passagem. Ou seja, o domingo é o dia da celebração então, do Pessah, essa longa trajetória feita rumo à Terra Prometida, Moisés ali capitaneando aquela trajetória, aquela caminhada toda, a festa celebra isso. E por que essa conexão desse dia tão importante com a semana chamada Santa? Porque o ato do julgamento, da crucificação e da chamada ressurreição de Jesus ocorreu junto, nesses dias próximos. Inclusive, a chamada ressurreição de Jesus ocorreu exatamente nesse domingo, tão marcante para a cristandade. Tudo isso é muito simbólico, traz para nós a necessidade de relembrarmos com ternura, muita compaixão, o sofrimento do Mestre Jesus nessa semana que é muito simbólica para os cristãos, para algumas denominações cristãs, mas muito claro para nós, a partir do momento em que nós conhecemos toda essa trajetória, entendemos sob os olhos da espiritualidade, os registros dos arquivos da espiritualidade, transmitidos para nós através da mediunidade sagrada de muitos companheiros que escreveram páginas, que estão lá guardadas, estavam lá guardadas nas bibliotecas do mundo espiritual e que foram trazidas para cá pela mediunidade cristalina de pessoas como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, traduzindo para nós aquilo que estava registrado e que não havia sido dito. Então a gente compreende que essa Semana Santa, tão importante chamada Semana Santa, é uma semana que relata a história da grande tragédia da humanidade, em que Jesus acabou condenado e transformou num simbolismo muito forte cada minuto, cada passo desses dias angustiosos que marcaram a crucificação dele e a posterior ressurreição. A gente vai entender cada uma dessas palavras também aqui para frente para compreender onde o Espiritismo encaixa uma coisa e encaixa outra. O importante é destacar que Jesus, no momento do seu testemunho, estava sozinho. Assim como em momentos cruciais de sua passagem pela Terra, Jesus esteve sozinho. Para tomar decisões importantes, Jesus se recolhia. Deixava o pessoal lá e recolhia-se para um colóquio mais íntimo com Deus, nosso Pai. Isso é um exemplo simbólico muito forte para nós que estamos aqui
neste domingo de Páscoa, refletindo o exemplo de que o nosso testemunho, assim como o testemunho de Jesus, Jesus é o modelo e guia, aprendemos sobre Jesus, sendo Jesus o modelo e guia. Então, nós entendemos que o nosso testemunho também será solitário. Nosso testemunho será pessoal. Nós podemos ser apreciados, admirados, amados por muitos, mas na hora da aferição de valores, na hora da verificação dos aproveitamentos da encarnação, esse processo é individual, é intransferível, é solitário. É por isso que nós vivemos nessa semana momentos importantíssimos, chamamentos importantes. Aliás, estamos vivendo nesses dias tumultuados, porque passamos todos, que nos faz, por exemplo, ter que fazer uma palestra aqui à distância, que a gente entra na casa de todos através de um aparelho, de uma rede social, levando uma mensagem, a mensagem espírita cristã. A pandemia nos coloca compulsoriamente na necessidade de refletirmos sobre nós, voltarmos para nós, mostrando para nós que não vivemos numa bolha de eleitos. Não somos. Somos necessitados tanto quanto os outros. Estamos aqui compulsoriamente convocados ao recolhimento em busca desse autodescobrimento, para saber o que fizemos até agora dessa encarnação. Para saber se estamos despertos, para ouvir os chamados. E os chamados para essa iluminação pessoal que se faz necessária exatamente nesse momento. É preciso estar atento, com os ouvidos atentos, para ouvir os chamados silenciosos da vida. Vejamos, por exemplo, Jesus no domingo, quando aquelas mulheres com o coração sofrido pela morte do Mestre na sexta-feira da Paixão, sexta-feira chamada Sexta-feira Santa, viram o túmulo que fora adquirido por José de Arimateia, ele, ancião amigo do povo, que adquiriu para ter onde colocar o corpo de Jesus. Ele pagou por aquele espaço, e quando aquelas pessoas chegaram, não viram ninguém dentro do túmulo. A história a gente sabe, os benfeitores espirituais já narraram para nós vários episódios narrando, contando o que aconteceu naquele encontro de Jesus com Maria de Magdala, que foi a escolhida do Cristo para vê-lo nesse retorno à presença naquele corpo maravilhoso que ele tinha, provando que a morte foi vencida pela vida. Esse é o grande recado da cristandade, grande recado que todas as crenças exaltam, e o espiritismo também. A morte é apenas um episódio, apenas uma passagem. E foi preciso que o modelo e guia da humanidade a vivesse dessa maneira, entregando-se à crucificação, mas ali 2 dias depois, voltando no seu corpo espiritual para mostrar o quanto ele dominava a matéria, o quanto ele congregava as moléculas, as células para fazer-se visível, e o fez para aquela mulher que, ao longo dos anos posteriores ao primeiro encontro com Jesus, fez um processo de transformação interior tão grande, mas tão grande, que, segundo diz Emmanuel, foi ela a escolhida como um prêmio um prêmio a ela por ter provado que a gente consegue fazer uma transformação íntima se a gente tiver interesse nisso. O túmulo vazio nos remete ao cálice vazio. Quantas pessoas estão aí, muitos de nós que estamos aqui envolvidos com as reflexões sobre o ponto de vista espírita, estamos aos poucos esvaziando o nosso cálice interno daqueles conteúdos que são os chamamentos do mundo. Estamos progressivamente dando adeus às posses, dando adeus ao desejo da fama, do sucesso, dando adeus
ao desejo do dinheiro exacerbado, parando de sonhar com isso e passando a jogar fora esse conteúdo, mas sabendo que o nosso cálice não pode ficar vazio. O nosso cálice precisa receber um novo conteúdo, uma nova água, a água que dessedenta a sede da alma. E assim nós vamos entendendo que é preciso deixar o túmulo vazio do homem velho, aquele homem velho que não serve mais para as novas necessidades do ser em evolução que somos. É por isso que estamos aqui, celebrando o domingo do túmulo vazio. E a cada Páscoa que passa, a gente quer celebrar o vazio do homem velho que nos abandona em favor do homem novo que vai se aproximando, vai se assenhoreando, tomando conta de nós para que a gente possa usufruir do melhor que a arte de se despojar pode nos trazer. Ser espírita é mergulhar no túmulo vazio do desapego. É aprendermos que aquilo que fica não vai conosco. O que vai conosco é aquilo que muitas vezes o mundo não enxerga. É aquele ato anônimo de recolhimento que se transforma em estímulos e esperanças para a gente poder voltar para o mundo melhor, voltar para o mundo mais empoderado, no sentido de ajudar as pessoas que estão necessitando tanto quanto nós. Então, esvaziarmos-nos daquilo que não serve mais é uma experiência de Páscoa, porque o espírita não celebra a Páscoa, tal como outras doutrinas cristãs celebram. Nós não celebramos a Semana Santa nesse sentido formal da celebração. A gente respeita todas as crenças, compreende as crenças, mas a gente não precisa celebrar isso. Por quê? Porque toda semana para nós é santa. Toda semana tem a sua dor e a sua alegria. Todo dia é dia de nós transformarmos a nossa experiência reencarnatória presente na melhor encarnação de todas, para a gente poder fazer da nossa vida um ato de reconhecimento, de louvor e de agradecimento à espiritualidade superior, a Jesus que nos acompanha através dos benfeitores espirituais que trabalham com Ele, por Ele, junto de nós. Então, é importante a gente entender que a nossa celebração, a que nós estamos fazendo hoje, não tem problema, o ovinho de Páscoa é uma delícia, né? O ovinho de chocolate, alegra as crianças, a gente se diverte, brinca. Isso aí é até agradável. Mas a nossa celebração da Páscoa, do Pessah, a passagem, é a celebração da passagem, a caminhada, que lá nos registros do Velho Testamento conta-se 40 anos de deslocamento dos hebreus da escravidão no Egito para rumar até a Terra Prometida. Lá, onde Josué e Caleb foram para identificar e voltaram para dizer que lá encontraram leite e mel. E a gente entende que esse leite e mel fora interpretado de maneira nobre e digna pelo senador Gamaliel, quando, conversando com Saulo de Tarso, já transformado pela visão que teve no caminho de Damasco, Saulo veio conversar com Gamaliel, e Gamaliel mostrou para ele os registros que tinha do Evangelho de Mateus, as anotações de Mateus, dizendo que descobriu que aquela terra prometida, visitada anteriormente por Josué e Caleb, os emissários de Moisés, jorrava assim o leite da sabedoria, o mel da compaixão e da caridade, da doçura. Tudo isso está registrado lá no livro Paulo Estevão, para a gente entender que nós estamos rumando, fazendo a Pessah, a Páscoa, rumo à terra prometida que mora dentro de nós. Allan Kardec estuda esse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, quando analisa uma das passagens do Êxodo, um dos livros escritos por Moisés. Afirma-se na história que foram 5 livros escritos por Moisés. Um deles foi o Êxodo, quando Moisés fala: honrai a teu pai e a tua mãe, a fim de que você mereça ficar na terra.
da terra prometida. Ou seja, essa honra ao pai e à mãe seria a porta de entrada para essa terra tão importante, tão valiosa. E nós entendemos que a terra de que falamos é a terra íntima, a terra onde estamos semeando nossas possibilidades, estamos semeando novos carismas, novos talentos, onde estamos colhendo aquilo que já foi semeado outrora, estamos trazendo para distribuir, como se fossem ovos de chocolate. Tem gente que vai para esses lugares, compra alguns ovos para distribuir para as crianças que não têm ovos para ganhar. Nesses tempos pandêmicos, então, a situação está pior ainda. Como fazer essa aproximação? Isso é a situação. Então, a gente remete à metáfora para entender que nós estamos fazendo a passagem para a terra prometida que mora dentro de nós. Assim que Allan Kardec compreende ao fazer a interpretação desta passagem. Ele cita isso e faz essa referência de maneira tão linda para mostrar que todo dia é dia de fazer a passagem. Todo dia, assim como Jesus fez, é dia de ressuscitar. Então, essa ressurreição, ou palavrinha perigosa para muitos espíritas, nós não podemos falar em ressurreição, nós temos que falar em reencarnação. O espírita não acredita em ressurreição. A gente não usa realmente essa palavra, porque entendemos que para voltar numa nova oportunidade, a reencarnação, voltar a um outro corpo, a alma imortal voltar, o espírito imortal retornar através de um outro corpo físico, é a palavra mais adequada. Mas a gente preserva a poesia que existe na palavra ressurreição para entender o renascer da alma para uma nova realidade. Isso pode ser feito, inclusive, agora, dentro da própria encarnação. Nós podemos passar por essa experiência de ressurreição toda hora, quando a gente reconhece um erro cometido e procura não fazer mais. Quando a gente se alinha àquilo que precisa ser feito, se a gente erra, a gente não vai ter problema nenhum de pedir desculpas. Se a gente recebe um elogio, um agrado ou um reconhecimento, a gente não vai ter problema nenhum de ficar feliz, não vai se achar vaidoso, nada. Por quê? Porque as pessoas têm direito de falar, têm direito de gostar da gente, têm direito de se posicionar em relação a gente. Então as coisas vão ficando melhores quando a gente ressurge de nós mesmos, do túmulo de nós mesmos que fica vazio porque a gente está caminhando, a gente está indo adiante. A grande mensagem que a Páscoa nos traz é exatamente a vitória sobre a morte. Jesus agregou ao Pessah, que era a festa tradicional dos judeus, para celebrar essas lembranças do Velho Testamento, né, da memória da libertação do Egito, Jesus agregou a isso a experiência dessa vitória. Agora sim a gente entende, quando os espíritas falam que morrer é apenas um episódio no processo de ir e vir diante da grande vida que nós recebemos de Deus, nosso Pai. Temos uma grande vida dentro da qual nós temos experiências de mergulho na carne, experiências múltiplas de mergulho na carne, que vem do nascimento até a hora em que a gente encerra a encarnação, e o nome disso é desencarnação ou morte, para voltar à grande vida, a vida que nós temos. Voltamos a essa experiência, a vida plena, a vida espiritual, deixando a vida transitória, o corpo fica para passar pelos múltiplos processos de metamorfose, de retomada do seu contato com a Terra-mãe, mas a gente prossegue, levando conosco todas as experiências vividas na presente encarnação. Isso é muito importante. Mas a grande lição que aprendemos com tudo isso também é, para vitalizar o homem novo que está chegando, aquele que vai beber um novo líquido do nosso cálice interno, esse homem novo precisa vencer, se proteger das tempestades que aparecem. E quantas tempestades nós atravessamos, ou estamos atravessando agora, nesse presente momento, uma delas? Por quantas outras já não passamos? Então,
Outro dia eu vi uma canção maravilhosa de Beethoven, é a Sinfonia número 6, a Pastoral, chamada A Pastoral. Beethoven narra, logo no começo, o aproximar de uma grande tempestade. Os instrumentos batendo, anunciando os trovões, depois os raios, tudo fica muito claro para a gente que ouve a Sinfonia número 6 de Beethoven. Depois, na segunda parte da música, tem temporal chegando, todas as transformações da natureza, aquela coisa forte, os raios, os tambores batendo para mostrar o quanto a tempestade é perigosa, o quanto, dependendo da quantidade de água que vem, o quanto ela é destruidora. E aí a gente vai fazendo a interpretação disso, tendo um olhar espírita para isso também, quando a gente compreende os benfeitores lá no Livro dos Espíritos, falando da lei de destruição, da lei de conservação, dizendo para nós que é natural que as forças da vida se multipliquem, que algo se destrua e que algo se construa. É natural. Assim como o corpo, por exemplo. Vai chegar uma hora que esse corpinho aí que você habita vai pedir para voltar para a Terra. E a gente, espírito imortal, essência plena da obra de Deus, vamos continuar levando conosco todos os em forma de arquivos na memória próxima as vivências tidas nessa experiência. Tem gente que tem uma encarnação tempestuosa, passa a vida inteira passando por desafios, por problemas, doenças graves, encarnações expiatórias. Mas Beethoven coloca lá, na parte seguinte da música, a grande mensagem da pastoral, que é a bonança. Depois que a chuva passa, ele coloca uma música linda, ele coloca um trecho lindo, em que ele dá para perceber, dá para sentir os camponeses voltando para suas campinas, fazendo as suas pastagens, semeando sementes férteis em terrenos marcados pela presença da água e dispostos a produzir. A música termina alegre. Termina alegre porque mostra a tempestade. E quantas tempestades nós estamos passando achando que não vai ter bonança. Nós estamos aqui para viver plenamente aquilo que o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta. O Espiritismo é uma doutrina consoladora. É uma doutrina que toca o nosso coração, porque além de explicar, ela também nos consola. Então, nós não vamos chorar aqui a crucificação de Jesus, não vamos passar fazendo penitência, como vários lugares do mundo, o pessoal fica se dando chicotadas em si mesmo, como se isso fosse uma forma de pagar uma penitência. Nós não pagamos penitência. Espírita que é espírita não faz promessa. Espírita que é espírita não faz barganha, não faz troca-troca. Se o senhor me fizer isso para mim, eu faço isso durante um ano. Essas coisas, nós já passamos por essa fase. Isso aí é uma fase primária da relação do homem com a sua crença. Nós já trabalhamos com certezas, com convicções mais amadurecidas que nos colocam no patamar do servidor. Estamos sendo chamados a trabalhar pelo Cristo, com amor pelo ideal e pela espiritualidade. Esse é o momento crucial que a humanidade está passando, nos ajudando a entender que Jesus não morreu na cruz para nos salvar. Outras crenças dizem isso. Jesus é o nosso Salvador. Jesus viveu para nos ajudar a entender, a mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo falou isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Ou seja, qual foi a experiência que Jesus deu? O exemplo do sacrifício supremo. Mas quem vai te salvar, meu companheiro, minha companheira, é você mesmo. Seguindo o exemplo dele, o modelo e guia da humanidade, conforme os Espíritos ensinaram a Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, Jesus não morreu na cruz para nos salvar. O conceito de salvação na nossa compreensão espírita não é ganhar o reino dos céus. Então aprontei tudo que eu podia aprontar na minha encarnação, estou lá para morrer, para desencarnar. Aí eu mando chamar lá um pastor ou um padre, seja lá quem for,
e me arrependo dos meus pecados. Aí os religiosos costumam falar, está salvo, meu filho. Que bom que se arrependeu. Arrependimento é sempre muito importante. A gente sabe disso. Foi isso que João Batista pediu lá, logo na introdução do Evangelho de Mateus. João Batista fala isso, meus filhinhos, arrependei-vos, porque é chegada a hora da boa nova. É chegada a hora da chegada daquele de quem eu não sou digno nem de desatar as sandálias. João Batista se colocando humildemente na condição de servidor de Jesus. Foi preciso João Batista estar presente ali para que Jesus pudesse vir e as Escrituras fossem confirmadas. Senão, os homens rudes, áridos daquela época, não iriam entender a importância da presença de Jesus entre nós como o mensageiro da Boa Nova. Só que Jesus é profundamente democrático. Ele chamou a todos nós para que saíssemos a semear. Ele chamou a todos nós para que levássemos as melhores sementes que aprendemos a cultivar, para semear por vários tipos de caminho, por vários tipos de terras. A gente sabe que tem terras áridas, duras, espinhosas, pedregosas. Mas assim como o semeador que saiu a semear, nós também podemos encontrar terras férteis. E podem ser semeadas pela palavra, podem ser semeadas pelo exemplo, pelo afeto, pelo carinho, pela escuta atenciosa. São múltiplas ferramentas. Quem trabalha com Jesus nunca fica desempregado. Essa é a grande questão. Sempre vai ter serviço para todo mundo, porque a humanidade precisa. Sobretudo agora, está entrando nesse período marcante, tocante de regeneração, e não há prova maior do que isso que está acontecendo. Estamos todos recolhidos dentro das múltiplas casas. Estamos todos convidados a voltar para dentro da nossa casa íntima, a casa que mora em nós, para a gente poder parar e pensar, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu fiz até agora das minhas energias, dos meus impulsos, dos meus sonhos? O próprio Cristo pergunta, que fazeis tu de especial? O que estamos fazendo de especial? Agora que estamos sendo convidados compulsoriamente a refletir, porque não dá para sair lá fora. Não, quem quiser ir, vá, mas o bichinho está lá, pode pegar. Então é mais prudente a gente aguardar para não desencarnar antes do tempo. É ruim chegar lá antes do tempo. Então a gente tem que aprender a aproveitar melhor o tempo. A salvação, a chamada salvação, que para muitos, Jesus, nosso Salvador, a salvação para nós não é ganhar o reino dos céus. A salvação para nós não é entrar no paraíso, ficar lá curtindo as benesses do Éden. A nossa salvação é reparar, é fazer as reparações necessárias depois do arrependimento. Não podemos parar no arrependimento. Kardec nos ajuda a entender isso. Arrependimento é apenas o primeiro passo do processo de realinhamento com a lei de amor. É o primeiro passo. Depois que eu vislumbro os estragos que eu fiz com as minhas escolhas, por causa do meu direito de escolher, eu começo a perceber, aí entra o arrependimento, vem aquela coisa no coração, por que eu fiz desse jeito? Aí a gente vai e corre atrás da necessidade de realinharmos com aqueles a quem prejudicamos. Aí a justiça divina vem e misericordiosamente nos oferece uma nova viagem para um outro corpo físico, numa nova configuração familiar, num novo arranjo afetivo, a gente se reencontra com o destino que nós traçamos para nós mesmos. Isso é tão dinâmico, é tão forte, é tão transcendental, que só o Espiritismo consegue explicar com o brilho que a gente precisa para entender direitinho o que significa aproveitar bem uma encarnação. É maravilhoso a gente poder compreender dessa forma, porque aí a gente vai entender por que dentro do lar alguns são mais próximos do que outros, alguns nos são mais simpáticos do que outros. Essas simpatias e antipatias
os laços consanguíneos, associados aos laços espirituais. Está lá o Espírito Agostinho, ele mesmo que foi santo, agora na espiritualidade, trazendo para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, falando a respeito da ingratidão dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, falando exatamente dos laços espirituais que são fáceis de se perceber. E os laços de antipatia também podem ser revistos. E aí está o trabalho da reparação do terreno estragado lá atrás. É na reparação que eu preparo tudo de novo para trazer sementes melhores para começar a semear. Esse é o processo. E quando eu começo a semear, a minha consciência chega e começa a dizer para mim que eu estou em paz. A paz interior é o ápice do ideal a ser alcançado pelo trabalhador do Cristo. Porque é a certeza de que a gente está fazendo tudo que a gente pode, usando todos os recursos que a gente tem para poder fazer bem feito. Nesse sentido, quando a gente chega lá, a gente começa a perceber que a reparação está sendo feita e a paz na minha consciência brota e eu me sinto no direito de ser feliz. Então, a paz interior, coroada de uma alegria, de uma graça, me remete de novo ao contato e ao alinhamento com a lei natural. A lei de amor foi criada por Deus e rege todas as nossas vidas. Assim como a pandemia do coronavírus está pairando sobre todos os seres do planeta, todos estão sendo convocados a se recolher para dentro de si mesmos, porque é chegada a hora de fazermos a transição firme. Para isso não havia outro jeito de convocar todo mundo, porque somos muito heterogêneos na nossa evolução. Uns estão ainda em faixas primárias da caminhada. Outros estão lá na frente como verdadeiros líderes da humanidade, condutores afetivos da humanidade. Só uma pandemia dessa para colocar todo mundo dentro da mesma experiência. E aí, quem quiser aproveitar com o livre-arbítrio a chance de fazer essa sua caminhada, fazer as suas escolhas corretas, vai adentrar no mundo da regeneração, no mundo regenerado, que ora se aproxima fortemente, uma nova configuração em que o conteúdo do mundo velho está sendo jogado fora. As relações comerciais não serão mais as mesmas. As relações humanas estão sendo profundamente tocadas. As relações políticas, as relações entre os países, as fronteiras entre os países estão sendo convidadas a serem rompidas para que a globalização, no sentido cristão, se faça de maneira plena e a gente aprenda a se comprometer com o destino de todos os seres humanos. Nós aprendemos nos livros da sabedoria do Extremo Oriente de que quando um homem cai, a humanidade toda cai com ele. Mas quando um homem se levanta, a humanidade toda se levanta com ele. E, diante disso, nós estamos sempre nos remetendo ao Evangelho quando entendemos que aqueles que se elevam, disse o Cristo, serão rebaixados. E aqueles que se humilham serão exaltados. Mas no melhor sentido da palavra. Esse ser exaltado não é no sentido dessa supremacia do poder em relação ao outro, mas a supremacia trazida pela humildade, pela simplicidade. E se nós podemos remeter isso à experiência humana, uma pessoa humilde, uma pessoa arrogante, nós podemos também, nesse momento de transição planetária, remeter isso aos povos, às nações. Nações que ora se exaltam, metaforicamente, serão rebaixadas, serão humilhadas. E nações que passeiam pelo mundo, pelo campo da submissão,
serão exaltados. Só que essa exaltação não será por fatores econômicos, necessariamente, por fatores políticos, mas sim por fatores espirituais. Aqueles que vão valer no novo cálice do planeta. Fatores espirituais, fatores transcendentais. E nesse ponto, meus queridos e minhas queridas, o Brasil tem uma missão muito séria a cumprir. Como coração do mundo, como pátria do Evangelho. Nós estamos a caminho de consolidar esse conceito transformado num livro pelo querido Humberto de Campos, Mediunidade do Chico Xavier, transformar isso numa realidade. O mundo terá como esteio a terra forte e fértil, geradora de sementes multiplicadoras de compaixão, de fraternidade, de solidariedade, daqueles que virão aqui para pegar e sair pelo mundo. Quantos já não estão fazendo isso? Quantos países, por mais de 50 anos, Divaldo Franco já não visitou, levando a semente espírita, falando às vezes para 2, 3, 4 pessoas, mas marcando ali a primeira palestra espírita daquele longínquo país. E 50 anos depois está ele indo lá falando para 300, 400 pessoas. É assim que a coisa se faz. Se temos hoje um Divaldo Pereira Franco fazendo isso, com a dinâmica do missionário do bem, extremamente ativo nos seus 93 anos de existência, completados recentemente, nós temos... o Divaldo vai completar ainda nem em maio, né? Quem completou agora em abril foi Chico Xavier. Divaldo vai completar, se não me engano, em 5 de maio, 93 anos de muito trabalho no bem, 75 anos de trabalho com a mediunidade e um empenho muito grande. Repetindo Paulo de Tarso, lá atrás, no começo de tudo, ainda como Saulo, tentou destruir a casa do caminho, porque sabia que ali estavam congregados, né, os apóstolos primeiros do Cristo. Mas depois que conheceu Jesus, depois que perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Compreendendo a grandeza daquele que é maior em relação àquele que é menor. Ele era menor. Então, o que ele fez? Ele se ofereceu para o trabalho e saiu a semear. Os registros históricos mostram que Paulo e Barnabé, seu grande parceiro de caminhada, seguiram por mais de 100 mil quilômetros entre várias e várias nações, várias vezes, várias cidades, deixando as suas cartas ali, exatamente para poder levar a mensagem e multiplicar, pulverizar a mensagem do Cristo, para que os inimigos de Jesus, ali estruturados no poder transitório do Império Romano, não fossem lá para destruir, tal como ele queria fazer. Ele, conhecendo o outro lado do jogo, ele que era membro do Sinédrio, assim como Gamaliel, que também se converteu ao cristianismo, assim como Nicodemos, que esperou um pouco mais para tentar entender a mensagem de Jesus, e tantos outros que também frequentavam aquele ambiente das leis, dos estudos do Velho Testamento. Assim Paulo de Tarso fez, assim Divaldo Pereira Franco faz hoje, assim como Chico Xavier fez também, viajando pelo mundo através dos milhões e milhões e milhões de obras vendidas pelo planeta, traduzidas para vários idiomas, levando a mensagem espírita. A grande pergunta que fica é: nós outros, que também temos nossa missão na vida, estamos fazendo o quê? Será que estamos nos preparando adequadamente para ajudarmos a Terra a fazer essa transição sem muitas dores? Sabemos agora que mais de 100 mil pessoas já morreram por causa da doença Covid-19, provocada pelo coronavírus. Mais de 100 mil pessoas já morreram no planeta por causa disso. Só no Brasil, mais de 1.000 pessoas já morreram. Alguns, sim, vão ter as suas perdas, alguns, sim, vão encerrar aqui o ciclo reencarnatório por causa dessa doença. Assim como em 1918,
a gripe, chamada gripe espanhola, dizimou a vida de 50 milhões de pessoas no planeta todo. Inclusive, no Brasil, cerca de 35 mil brasileiros morreram por causa da gripe espanhola. Entre elas está lá o nosso querido Eurípides Barçanufo. Se a gripe levou missionários, não pode levar a gente. A pergunta que fica é, enquanto nós estamos por aqui, o que estamos fazendo de especial? Que escuta estamos oferecendo com o coração e com o ouvido atencioso para sentirmos e compartilharmos, ajudarmos aquele que está sofrendo mais do que nós a levar a sua cruz? Isso que Jesus pede para nós. O chamado está aí. Ide e pregai. Jesus convidando ao serviço. O senhor da vinha saiu e deixou talentos para os seus servidores. 2 para um, 5 para outro, 1 para um, e assim vai. Aquele que recebeu 5 multiplicou para 10, aquele que recebeu 2 foi para 4, aquele que recebeu 1 não quis trabalhar com medo de que os bandidos, os ladrões viessem roubar. As explicações estão todas aí. Será que a gente vai ter medo para encarar esse período, esse momento? Será que vamos ficar trancafiados na bolha, no casulo da proteção? Ou vamos ter a coragem de correr o risco de aprender a nos amar mais? Certamente, depois que tudo isso passar, nós adultos vamos conversar assim: puxa, hein? Que batalha, que terrível aquilo, quanto transtorno econômico, quanta gente quebrando, quanta gente se matando, quanta gente sofrendo. Marcas terríveis, marcas fortíssimas, experiências tocantes a humanidade está passando por causa disso. Essa vai ser a lembrança dos adultos. As crianças vão lembrar: puxa vida, como eu brinquei com meu pai, como eu me diverti com a minha irmã. Eu não ia muito com a cara do meu irmão, mas agora até que eu gosto dele. As crianças são a semeadura dos anos que virão aí pela frente e que vão nos fazer adentrar mais fortemente para o mundo regenerado. Só que o futuro ainda não chegou, o futuro é agora. Nesse momento, nós temos a semeadura nas nossas mãos. O que estamos fazendo com as sementes que a doutrina dos Espíritos nos dá a cada livro que a gente lê, a cada mensagem que a gente lê? Só por ler uma mensagem, a gente já está convocado. Emmanuel fala isso. Se você teve 5 minutos de contato com a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, você já está convocado para trabalhar por ele. E a gente fica se perguntando, o que eu fiz? O que eu mobilizei através das minhas redes sociais para provocar, para despertar o amor e o afeto nos outros? Emoções positivas, elevadas. É assim que a gente vai se candidatando a permanecer na Terra. Porque é através do equívoco, é através da semeadura do mal, e grande parte, e boa parte dos habitantes do planeta agora já estão sendo retirados da Terra para habitar planetas consentâneos com a sua faixa psíquica, a sua faixa evolutiva. E nós vamos para lá ou vamos ficar aqui? Se percebermos que a Terra está deixando de ser uma escola técnica, uma escola de segundo grau, uma escola de ensino médio, e está passando para o estágio de ser uma universidade do espírito imortal, a gente está entendendo que tem um vestibular no meio dessa história. E a gente está em pleno vestibular. Todo mundo sendo testado. Não tem um que não esteja sendo testado. Todos nós. Então, resta saber se a gente está aproveitando as lições propostas pelas apostilas. Aliás, pela apostila, no singular, que é o Evangelho, que é a Boa Nova. A grande cartilha que temos a estudar para aproveitar nesses dias difíceis, tempestuosos, é voltarmos ao Evangelho do Cristo. Porque lá a gente vai ver o convite ao serviço, o convite ao trabalho e o convite à esperança de acreditar que nós não estamos sós. A certeza de que nós somos trabalhadores, estudantes da luz. O Espiritismo nos tornou estudantes da luz, trabalhadores da paz.
O Espiritismo nos convidou a que permanecêssemos mais na luz do que na nossa própria sombra, da qual ainda não nos desfizemos. É por isso que ir e pregar, o dizer de Emmanuel, é também ir e exemplificar. Dar o testemunho. Porque assim será também no dia em que o nosso túmulo ficar vazio, lá na Páscoa da nossa vida, quando nós nos levantarmos dando testemunho individual da nossa própria transição evolutiva e acreditando que estamos voltando para a realidade espiritual, a grande vida, depois desta vivência presente, melhores do que quando entramos nela. Mais maduros, mais tolerantes, mais generosos, mais civilizados, pacientes, resignados, aquela resignação operante, não submissa, mas a resignação que compreende e aceita. Porque a resignação é do coração, assim como a obediência é da razão. A gente sabe que a coisa funciona desse jeito. E ao chegarmos ao fim da vida, depois de tantos anos dedicados ao trabalho de ir e pregar, de ir e exemplificar, a gente vai amadurecendo a convicção de que nós não estamos sós durante a caminhada. Assim como os apóstolos, dentro do barco, não estavam sós. Jesus estava lá com eles. Só que Jesus repousava. A passagem é clara nesse sentido, mostrando que os apóstolos estavam aflitos porque uma tempestade, olha de novo ela aí, estava chegando, ia acabar com tudo. Aí ele vai lá e fala, Senhor, acorda, olha aqui, a situação está complicada, olha, de todos apavorados, desesperados, o mar revolto. E Jesus abre a boca e fala assim, calma, fiquem tranquilos, eu estou com vocês. Aí ele se vira para a ponta do barco e pede para a tempestade se acalmar. Jesus, com pleno domínio das forças vibratórias do planeta Terra, já que ele é o governador espiritual, ele é o diretor da Terra, ele comanda isso daqui a pedido de Deus, nosso Pai, fez com que a tempestade se amainasse. Olha que coisa importante tem essa passagem, indicando para nós duas coisas muito importantes. A primeira delas, nós não estamos isentos de enfrentar as tempestades. Antes de Jesus acalmar o temporal, Jesus acalmou o coração dos seus seguidores. Então, antes que a tempestade chegasse, ele chegou e fez a ação dele. Depois, ele foi lá e acalmou a tempestade. Muito provavelmente seja assim que Jesus esteja agindo hoje conosco. Não estamos isentos da tempestade de uma doença grave. Não estamos isentos de um infarto. Não estamos isentos de um acidente. Mas nós sabemos que quando antes da tempestade chegar, Jesus chegou na frente e falou, calma, eu estou com você. O nome disso é fé, certeza. Por isso que Jesus acrescentou, não vos deixarei órfãos. Lá na parte final do Evangelho de Mateus, em outras partes do Evangelho também, da Boa Nova, mas lá na parte final, quando ele vai dando as últimas orientações aos apóstolos, pouco tempo antes da crucificação, nesses dias agora, Jesus deixa esse recado, não vos deixarei órfãos. Se guardardes os meus convites, os meus chamamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, aquele que vos explicará tudo quanto vos tenho dito. Jesus não falava para o seu tempo, Jesus falava para todos os tempos. E diante da humanidade histórica, porque nós estávamos lá, e agora estamos aqui, ainda aprendendo, Jesus deixou esse recado. Em 2057, daqui a 37 anos, completaremos 200 anos da codificação. Em 1857, Jesus materializou através do Livro dos Espíritos, a partir daí, o Consolador prometido, que ele havia falado lá
nas predições finais, nas orientações finais, antes da crucificação. Não vos deixarei órfãos, mas vá trabalhar. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós somos esses trabalhadores. E estamos aqui, dispostos agora, durante esse turbilhão, durante essa tempestade, pela qual todos passamos. Estamos aqui aprendendo a sublime lição de viver a nossa Páscoa todos os dias. Não apenas nesse domingo, mas todos os dias. Cada dia é dia da gente acreditar que a gente pode deixar a nossa contribuição para a grande obra de Jesus no planeta Terra. A regeneração está chegando. O sintoma está aí. Covid-19. Pandemia. Todo mundo recolhido. Todo mundo. Compulsório, todo mundo. Mas tem quem não queira. As ruas já estão assim, ó. Tem gente que não está aguentando o tranco. Não está conseguindo ficar diante do espelho. Não é do quarto, não. Nem passa no banheiro, nem olha mais. É para o espelho da própria alma. Então, quando a gente olha para esse interior, tem gente que se assusta. Aí vai fazer o quê? Mecanismo de defesa. Ah, esse vírus não me pega. Eu vivi até aqui, vou continuar e vai para a rua. Só que o bichinho está ali. De repente pode não pegar, mas de repente pode pegar. E enquanto tem de repente, a gente está sob risco. Então é preferível que a gente respeite. Respeite as orientações das autoridades de saúde e faça a nossa contribuição. Ofereça às pessoas que te amam o maior presente que você pode dar a elas, a tua saúde. Sobretudo, aquilo que vai além da saúde física, a tua saúde emocional, a tua saúde mental, a tua saúde espiritual. Não perca as conexões com a espiritualidade. Não pense que porque o centro espírita está fechado, você não vai frequentar, você vai desligar especificamente do contexto material da casa espírita. Não pense. Porque o espiritismo nos ensinou, quando a gente sai do centro espírita, quando a palestra acaba, nós levamos dentro do nosso templo íntimo as nossas reflexões, as nossas convicções. Nós somos o nosso próprio templo. Então agora, dentro de casa, você está dentro do seu templo. Você está dentro do seu santuário. O melhor lugar para consolidar novas ideias, novas percepções, para ouvir, depurar os ouvidos para escutar os muitos chamamentos que estão chegando, com essa condição tempestuosa em que estamos vivendo. Em breve isso vai passar. E esperamos que quando pudermos voltar para os abraços, quando pudermos voltar para os encontros afetivos mais plenos, estejamos sim com as lições severas aprendidas. Porque o Cristo está nos chamando. O chamado é para todos. Todos são chamados. Pena que nem todos são escolhidos, porque nem todos optam por essa escolha. Mas todos estão sendo chamados. É com esse sentimento que a gente agradece a oportunidade deste encontro, desejando a todos uma Páscoa iluminada pelos ovinhos de chocolate, mas também pela convicção profunda de que estamos abandonando progressivamente o nosso túmulo, do homem velho que não serve mais. Queremos que, no fim dessa encarnação, nosso túmulo esteja completamente vazio, para nós nos oferecermos como um homem novo e conseguiu sobreviver às tempestades. Agradeço a Jesus, aos amigos espirituais que nos amparam nesse instante, em favor de todos nós, no sentido de amadurecermos nossas convicções e de entendermos que temos grande chance de fazer desta encarnação a melhor de todas. Basta a gente querer. Será que essa é a nossa escolha? Muita paz a todos. Muito obrigado. Carlos, a nossa gratidão
Eu agradeço em meu nome, em nome do Centro Espírita Divino Mestre. Foi um presente, as suas palavras vão trazer muito alento, vai auxiliar muito a todos nós nesse dia e nesse período que a gente está passando. Então, a nossa gratidão por ter aceitado o convite, por ter nos doado o seu tempo com as suas palavras. Uma Obrigado, querido. feliz Páscoa para você, para sua família. Que Tá bom. Deus os abençoe. Que assim seja. Obrigado, querido.